Como a gente está falando de indústria, você já deve ter ouvido falar, claro, na indústria 4.0, não é verdade? Tem um tipo de engenharia até que, claro, acaba ajudando bastante aí no desenvolvimento dessa nova fase da nossa indústria. E na nossa série de entrevistas sobre a importância das engenharias, né, para o desenvolvimento aqui do nosso estado de Santa Catarina, nós vamos falar então sobre a engenharia mecânica com o presidente da Associação Brasileira dos Engenheiros Mecânicos aqui do estado, senhor César Luiz Coberlini. Tudo bem, senhor César, como vai? Boa noite, obrigado por ter vindo aqui ao nosso Jornal do Continente. Bom, antes de a gente falar desse assunto da questão da indústria 4.0, que é bastante importante, né? Sim. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse mercado da engenharia mecânica, que é um mercado ainda bastante em ascensão, principalmente por causa da questão da indústria 4.0, né? É um dos fatores que agora está entrando no mercado, na realidade. O engenheiro mecânico é um profissional da linha da engenharia que tem por função, ele projeta, ele idealiza, ele constrói, ele opera equipamentos e máquinas para toda a indústria, de todos os tipos, de todas as matizes, de todas as formas de fabricação, na realidade. Uhum. O engenheiro mecânico ele também tem a capacidade de fazer gestão de processos, certo, de trabalhar com pesquisa, trabalhar com desenvolvimento de produtos e por aí vai. Também ele consegue fazer um elo, uma ponte entre fornecedores, clientes dessa própria indústria, né? A primeira curso de engenharia mecânica foi instituído na Inglaterra nos anos de 1840, mais ou menos. Depois, no Brasil, chegou em 1913 em Minas Gerais, em Itajubá, e Santa Catarina, que tem uma engenharia por excelência, bastante em 1960. Atuante, né? 1960, aqui na Federal de Santa Catarina. O Federal de Santa Catarina, sim. Que bacana. Agora, assim, qual é o papel dos profissionais, né, da engenharia mecânica e das indústrias catarinenses para poder se adequar, por exemplo, das máquinas à norma regulamentadora de segurança do trabalho, que é um aspecto bastante importante, né? A norma regulamentadora número 12, ela preconiza que toda máquina tenha segurança para o seu operador e para as pessoas que estão no seu entorno. Certo. Na realidade, você quando está trabalhando numa caldeira, tipo, a exemplo, o operador da caldeira ele tem que ter uma segurança total no uso desse equipamento. Então, a NR12 ela diz que existem processos, existem sensores de segurança, tanto para a pessoa que está operando o equipamento, para quem está no entorno desse equipamento. Então, os profissionais que trabalham nessa área, eles têm que estar atentos o tempo todo. As novas máquinas já vêm de fábrica, já dentro dessa linha, e as máquinas em uso, já um pouco mais antigas, têm que ser adaptadas para isso. Entendi. Agora, voltando um pouquinho na questão da indústria 4.0, né, que está despontando agora, né, Sim. Quer dizer, já há algum tempo e é o futuro, né? Sim. Qual vai ser o papel do engenheiro mecânico nessa dinâmica aí da indústria 4.0? A indústria 4.0, ela revoluciona a indústria de uma forma geral em termos de produção e desenvolvimento e versatilidade na produção de peças, alimentos, enfim, de tudo que se produz numa indústria, né? Uma curiosidade, você sabe por que do nome Indústria 4.0? O nome seria bom a gente falar para o pessoal de casa. O 4.0 é porque, pelo seguinte, a indústria 1.0 foi lá em 1780, mais ou menos, com o advento do vapor. Quando começou a ser utilizado máquinas a vapor, e se fazia tudo à mão, você começou a fazer alguma coisa já que não era mais manual. Depois, em 1850, meados de 1850, entrou a energia elétrica. E aí houve um crescimento da linha de produção. Revolucionou, né? Com certeza, com certeza. Depois, agora já em 1960, 70, com a entrada da informática, máquina CNC com controle numérico e gráfico, entrou a indústria 3.0. E nós estamos entrando na 4.0. E o diferencial? Ela é calçada em 4 pilares básicos, que é o Big Data, que é a grande capacidade de informações, de processamento de informações via informática, via sistemas de informática, que é a modelagem virtual. Você hoje modela tudo numa tela, num computador e replica isso para a planta, para a prática. Um terceiro ponto seria a segurança desses dados. Você tem condições de ter segurança dos dados para que seja possível essa utilização. E o quarto pilar seria com relação à internet das coisas. Através de um celular, você comanda uma máquina do outro lado do mundo. Verdade. Então, isso permite que se tenha essa aí.
Agora, a gente estava até conversando antes de começar aqui, o senhor estava falando uma linha de montagem, por exemplo, de automóveis. Sim. Na indústria 4.0, qual vai ser a diferença? A possibilidade de você intercalar produtos. Cada computador, cada robô, por exemplo, cada estação de trabalho, ela atua de acordo com aquilo que está chegando. Você pode entrar numa linha de produção com carros de cores diferentes, por exemplo. Olha só, carros não tudo da mesma cor, naquela linha de produção de normal. modelos. É uma linha de produção, mas onde você consegue tratar cada produto como se fosse único. Porque você já tem isso tudo programado e ele sabe exatamente o que fazer. Sensacional, hein? Sensacional. E olha, qual é a importância da responsabilidade técnica, né? A gente não pode se furtar desse assunto também. Responsabilidade técnica dos profissionais de engenharia mecânica em serviço de manutenção, por exemplo, de elevadores, de ar-condicionado e assim por diante. Estamos falando de vida humana, risco à vida humana. Elevadores não podem falhar de forma nenhuma, Sem né? dúvida. Ar-condicionado, você sabe que se ele não tiver manutenção, tem um problema de ácaros, de micro-organismos que trazem uma má qualidade para o ar em que você está. A saúde, né? A saúde, sem dúvida nenhuma, né? Existe uma responsabilidade dos diretores de empresa, do dono de empresa, dos donos de locais onde tem um ar-condicionado com 60 mil BTUs ou mais, para que se faça uma manutenção periódica e constante. Em elevadores também, da mesma forma, síndicos de edifícios, né, para que se mantenha a manutenção corriqueira e normal nesses equipamentos, para que não tenha problema de saúde. Isso é papel do engenheiro mecânico. Com certeza, direto, puro. Bom, aqui a gente teve pelo menos um pouco um apanhado geral, né, do que é a engenharia mecânica, até para... Qual é até a mensagem que o senhor dá para aquela gurizada, por exemplo, que está querendo fazer engenharia e que poderia, por exemplo, escolher a engenharia mecânica porque é o futuro, né? Eu estou com 60 e poucos anos de idade, passei minha vida inteira fazendo isso, e se você já teve vontade de desmontar um brinquedo para ver o que tem dentro, você já tem alguma coisa de engenheiro mecânico, tá? Porque a engenharia mecânica é a engenharia do movimento, na realidade, né? É um desafio contínuo, é um desafio constante. E é muito gratificante, Eu estou plenamente... apaixonado por isso, né? Sou um apaixonado por isso. Que maravilha. Bom, a gente conversou aqui com o presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos aqui de Santa Catarina, a ABMEC, né? Que é o senhor César Luiz Corbellini. Muito obrigado mesmo pela sua participação aqui no nosso Jornal do Continente. Eu que agradeço a oportunidade. Imagina.